Paz do Senhor, igreja. Uma alegria poder estar aqui nesta manhã. Eu gostaria, antes de iniciar a palavra, de estar agradecendo ao nosso pastor, à liderança dessa igreja, porque já se fazem praticamente, ou mais ou menos, 2 meses que eu não entro aqui na igreja. A última vez que eu estive ministrando foi no finalzinho de março. Irmãos, faz muita falta. E eu quero dizer que nós não estamos aqui apenas transmitindo a palavra, nós estamos aqui também cultuando o Senhor. É muito bom estarmos aqui dentro da casa de Deus e poder, através desse instrumento, da internet, entrar dentro da sua casa para ministrar a palavra do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe e que possamos todos juntos, neste momento, nesta manhã, neste domingo, meditarmos na palavra do nosso Deus. Eu te convido a abrir a Bíblia, a sua Bíblia, aí no livro de Juízes, uma passagem muito conhecida de todos nós, no capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Estarei lendo alguns versos, a começar do verso 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse-lhe: O Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, igreja valorosa. Nós vamos falar mais alguma coisa a respeito disto, mas eu quero, neste momento, chamar a sua atenção para essa saudação. O Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, igreja. E naquele momento, todos nós sabemos o contexto, o que estava acontecendo com Gideão. Gideão estava trabalhando, malhando trigo num lagar, porque por 7 anos o povo inimigo, os midianitas, estavam ali, sufocando, oprimindo o povo de Deus. Mas, num certo momento, Deus aparece e faz essa saudação. O anjo do Senhor aparece para Gideão e lhe dá essa saudação: O Senhor é contigo, varão valoroso. Se o anjo do Senhor aproximasse de você agora, se você tivesse essa maravilhosa revelação de Deus, qual seria a sua reação? Nós sabemos qual foi a reação de Gideão. Vamos ler aqui na palavra, no verso 13. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Será que, se você fosse surpreendido por essa saudação, o Senhor é contigo, igreja? O Senhor é contigo, igreja valorosa, porque foi pago um alto preço. E nós somos de um grande valor para o Senhor. O preço de morte, o preço de cruz. Você foi escolhido por Deus. Qual seria a sua reação? Seria essa mesma? Senhor, mas o Senhor é comigo? Por que estou passando por todas essas crises? Qual é o midianita que tem te oprimido? É uma enfermidade? É essa pandemia? São os nossos políticos? O que tem te afligido? Qual é o teu inimigo? Qual seria a sua reação nessa saudação que o Senhor te faz nesta manhã? Porque nós somos a menina dos olhos de Deus. Nós somos chamados para ser, o povo de Deus, o povo escolhido de Deus. E aqui Gideão, nós vemos que Gideão, então, ele reage dessa maneira. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força, Gideão, e livrarás Israel da mão dos midianitas. Porventura não te digo eu? Aqui nós vemos que o amor de Deus para com Gideão, o amor de Deus para conosco, porque Ele sabe que é isso que nós estamos pensando nesse momento. Senhor, sou teu servo, sou teu filho, porque tudo isso está acontecendo conosco. Irmãos, tudo tem um propósito. Eu quero dizer para você, é para o nosso bem. E no final de todas as coisas,
no final de tudo nós vamos compreender o que Deus quer trabalhar e o que Deus já tem trabalhado nas nossas vidas. E aqui nós vemos então que Gideão, ao ser surpreendido, o amor de Deus diz para ele: Gideão, vai na sua tua força, porque eu estou mandando, eu, o Senhor, estou te dizendo. Muitas das vezes pessoas pegam esse verso isolado, vai na tua força. Queridos, o pastor perguntava para mim qual seria o tema, né? Eu não falei para ele: não tem tema, pastor. Mas o tema é caminhar com Deus, é caminhar na dependência de Deus. Ele falou, Deus falou, vai nessa tua força. Mas por quê? Porque eu, o Senhor, estou te orientando nesse momento. Porque o povo estava em pecado, o povo estava pagando um alto preço pela sua desobediência. E aqui nós vemos Deus se revelando. E nesse dia o Senhor se revela para mim e para você. Agora, irmãos, uma coisa interessante. Deus diz para Gideão: vai nessa tua força, você vai vencer. Mas temos a companhia de Deus, amém? Você é um servo de Deus, você tem levantado as suas mãos, tem aceitado a Cristo. Cristo está conosco. Como Cristo, como Deus, o próprio Deus se apresenta para Gideão e diz: varão valoroso, eu sou com você. Vai nessa tua força e você vai vencer. Mas não foi tão fácil assim. Deus estava orientando, Deus estava mandando, mas Gideão, ele precisava passar por alguns processos. Eu e você precisamos passar por processos, passar nas mãos do oleiro para sermos aprovados, para termos a vitória. Gideão, ele precisava passar por alguns processos, e eu quero, falar de dois deles rapidamente. Aqui no verso 17 desse mesmo capítulo de número 6, nós vemos: então disse-lhe, se agora tenho achado graça aos teus olhos. Gideão pega, então fala para o anjo de Deus, o anjo do Senhor: se tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal que és o Senhor que fala comigo. Então, o que Deus estava aqui, então, o processo que Gideão precisava passar, a dúvida. A dúvida. E muitas das vezes, irmãos, a dúvida é a causa de você não conseguir prosseguir, de você não dar continuidade. Você fica: mas será que é Deus? Será que é Deus falando? Será que é Deus me orientando? Eu quero dizer para você: Deus está falando conosco. Você é valoroso. Você é a igreja valorosa de Cristo. Fomos pagos por um alto preço e Deus quer usar as nossas vidas. Deus quer nos dar a vitória, mas precisamos passar por esses processos. O primeiro foi a dúvida. Gideão, ele pede um sinal, porque ele tinha dúvida. É errado ter dúvida? O Senhor pede para nós fazermos prova dele. Mas quando nós ficamos naquela dúvida constante, nós travamos. E em Tiago, Tiago, capítulo 1, verso 6 diz: porque a dúvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada para uma parte e para outra parte. Então você que fica naquela dúvida, você não tem continuidade. E Deus quer nos libertar disto. E Deus libertou Gideão. Porque Gideão, quando ele faz isso, o anjo fala: vá lá, faça o que você quer fazer. E eu não vou entrar aqui, porque senão vai tomar muito tempo. Eu te convido a meditar na palavra, mas você vai ver que Gideão, então, ele se prepara para fazer uma oferta para esse anjo. E é interessante que Gideão, ele nem sabe fazer oferta, que chega um ponto aqui no contexto, o próprio anjo começa a ensinar a Gideão como preparar aquilo. Mas foi recebido e Deus se alegrou, e ali foram abertos os olhos de Gideão, e ele pôde ver que era Deus que falava com ele. Você tem dúvida? Você tem dúvida? Peça um sinal. Você tem dúvida que essa é a igreja do Senhor? Você tem dúvida que esta obra é do Senhor? Peça um sinal. O Senhor, ele se revela, porque Ele quer dar a vitória que você precisa. Ele deseja que você cresça espiritualmente, que você dê frutos, mas não podemos ter dúvidas. E para Deus usar a vida de Gideão, ele precisava passar por esses processos, e eu e você também precisamos. Esse foi o primeiro, da dúvida. O próximo nós vemos aqui no próprio capítulo 6, no verso 25.
onde Deus pede. Vamos ler aqui, verso 25. Pega a sua Bíblia aí na sua casa e vamos acompanhar. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor disse a Gideão: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é do seu pai, e corta, porque está no bosque. E depois no verso 26, edifica ao Senhor um altar. O que Deus estava falando com Gideão? Gideão, você é valoroso. Igreja, você é valorosa. Eu quero te usar, eu quero te dar a vitória. Mas processos precisam ser feitos em nossas vidas. A dúvida tem que ser extirpada, porque você serve a um Deus vivo e é um Deus que se revela nas nossas vidas. Mas também nós precisamos destruir altares. E domingo passado, o pastor José Luiz falava aqui do rei Ezequias, que Deus deu uma ordem a ele, dele arrumar a sua casa, colocar em ordem a sua casa. E novamente o Senhor fala conosco, aqui através da vida de Gideão: Gideão, eu quero te usar, você é valoroso. Igreja, eu quero te usar, você é valorosa. Mas altares precisam ser derrubados, altares de Satanás. E aonde? Nas nossas vidas. O que é idolatria, igreja? Tudo aquilo que te afasta do Senhor é uma idolatria. Tudo. O dinheiro, se você não dá as primícias para o Senhor, a parte que cabe ao Senhor da sua fazenda, do seu salário, você está idolatrando a Mamon. Olha só que interessante. E muitas das vezes você tem essa dificuldade de estar ali devolvendo as primícias ao Senhor, e você nem sabe. Agora você está sabendo. Idolatria, porque isso está te separando. Você está colocando a primazia no dinheiro, e tudo que tira a presença de Deus, a primazia de Deus, isso é uma idolatria. E aqui no caso, Gideão, o seu pai tinha um altar de Baal, e ali então por 7 anos, e era exatamente o tempo que o povo de Deus estava sendo opresso pelos midianitas. 7 anos. E ali então Deus dá essa ordem: olha, você vai vencer esse momento. Esses midianitas que estão te oprimindo vão cair por terra, mas você precisa fazer algumas coisas. A dúvida é uma delas. E também destruir altares de idolatria. Tudo aquilo que tem te dividido, que te tem te separado do Senhor, tem que ser destruído. E não só isso, o verso 26 fala: tira o altar de Satanás, tira o altar de Baal e faça um altar para o Senhor. Como tem sido o seu lar? Esse momento de quarentena na sua casa, existe um altar do Senhor na tua casa? Pare, pense, o Senhor está te falando nesse momento. Destrua tudo aquilo que te separa do Senhor, que impede você de ter momentos com o Senhor. Deus quer te dar a vitória. Gideão obedeceu. Você está disposto a obedecer, igreja valorosa do Senhor? Gideão, ele obedeceu, e por ele ter obedecido, olha o que acontece no verso 34 do mesmo capítulo, não é? Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Por ele ter obedecido à voz do Senhor, o que acontece? O Senhor o reveste. Vem uma unção na vida de Gideão, e a mesma unção que vem em Gideão, o Senhor tem para a sua vida, para a minha vida nesta manhã. Não desperdice isso, igreja. Não desperdice. Deixa o Senhor moldar a tua vida. Deixa o Senhor tirar tudo o que tem impedido você de ter comunhão com Deus. Amém? Então a dúvida e a idolatria precisa cair por terra, e você precisa edificar um altar ao Senhor. É a mesma palavra que o pastor José Luiz trouxe domingo passado. Depois você volta lá, está aí, você pode ver essa mensagem. Arrume a sua casa, coloque em ordem a sua casa, porque Deus quer te usar. Amém? Ele fazendo isso, o que acontece? O contexto todo diz que Deus dá uma grande vitória. Gideão, com apenas 300 homens, eram 32 mil, desses 32 mil ficaram apenas
300. Com esses 300 homens, Deus deu uma grande vitória. Os midianitas foram destruídos. Por quê? Porque Gideão, um homem pequeno na sua tribo de Manassés, um dos menores, família pequena, família humilde, mas ele estava ali trabalhando, estava, trazendo sustento para casa, num local impróprio, num lagar, não estava, estava escondido, mas ali Deus viu um grande homem. A saudação que ele dá para aquele homem, varão valoroso, é a mesma igreja valorosa. E Jesus fez o mesmo com seus discípulos. Eu te convido agora, vamos ali para Mateus. Jesus, ele sempre ensinando os seus discípulos, sempre orientando os seus discípulos, os discípulos vendo os milagres, vendo as maravilhas, mas precisava, o Senhor estava querendo colocar os seus discípulos na prática, a praticar. E aqui no capítulo 8, verso 23, Mateus 8, 23, diz o seguinte: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Eu quero aqui abrir um parênteses, chamar a atenção da igreja, nesse sentido. Jesus, ele entra no barco. Quem foi com ele? Os seus discípulos. Então os discípulos estavam com Jesus. Jesus estava num barco com seus discípulos. Estou sendo aqui meio redundante, mas eu quero frisar muito isso. E faço uma pergunta: Cristo estando conosco, porque existe até, as pessoas falam, se Cristo está na embarcação, tudo vai bem. Tudo vai bem. Será? Porque o contexto diz que Cristo, ele apaziguou uma tempestade. Cristo estava no barco, os seus discípulos o seguiram. Eis que no mar se levantou uma grande tempestade. E aqueles homens que estavam com Cristo, eles eram o quê? O que era a profissão daqueles homens antes de começar a seguir a Cristo? Eles eram pescadores na sua maioria, eles tinham experiência no mar, não é? Ali o mar da Galileia, que na realidade é um lago, um grande lago, tinham várias embarcações. Flávio Joséfo diz que aproximadamente ali era corriqueiro ter de 300 a 400 embarcações de homens pescando, de pescadores. Não sei nessa ocasião se tinha tudo isso, mas Joséfo, que foi um teólogo da época, um historiador da época, ele diz isto. Mas no momento dessa grande tempestade, aqueles homens experientes, e tinham Cristo com eles, mas a palavra diz que o Senhor, que estava no barco, mas estava dormindo, estava repousando. Deus queria encorajar, Deus quer te encorajar. Você é servo de Deus, o Espírito Santo habita em você. Em momentos difíceis, momentos de luta, você tem o Senhor e você se abala, você fica com medo. E o Senhor queria ensinar o que aqui para os seus discípulos? A eles terem coragem, fé, ousadia. Porque olha o que o texto fala. Vem uma grande tempestade, aqueles homens ficaram com medo. O mestre estava dormindo, os seus discípulos se aproximam e despertam o mestre e dizem: Senhor, salva, porque nós perecemos. O mestre no barco, os discípulos já tinham visto tudo que o mestre havia feito, curas, milagres, maravilhas. Eles estão ali, neste momento, e eles se abatem. Homens experientes, com certeza não tinha sido a primeira tempestade que eles tinham visto, mas Deus permitiu aquele momento para eu e você sabermos que precisamos depender de Cristo para tudo. E o Senhor quer nos encorajar a ter fé. Nos momentos, aquele momento, os discípulos, eles precisavam olhar para dentro de si, para tudo que Deus já tinha feito. Eles tinham sido escolhidos pelo Pai, eles tinham o Senhor com eles. Era o momento de eles ter a ousadia, porque o mestre diz o que para eles? Homens de pouca fé. Homens de pouca fé. Vamos ler aqui na palavra.
Por que temeis? Nós não podemos ter medo. Naquele momento, o medo impossibilitou aqueles homens de fazer algo. Fazer o quê? Mandar as ondas se acalmarem? Eles não tinham essa experiência ainda, mas eles precisavam ver que o mestre tem poder para isto. E foi o que aconteceu. O mestre levantou-se, repreendeu, sim, homens de pouca fé, porque tem medo. E nós sabemos que a palavra de Deus diz que o Senhor não nos deu um espírito de medo, e sim um espírito de coragem, de ousadia, para vencermos esses momentos na força do Senhor. E é o que aconteceu. Esses homens então levantou-se e repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Uma grande bonança veio e acalmou toda aquela situação. E é o que Deus quer fazer na sua vida e na minha vida, neste momento especial, que muitos estão com medo, não sabem o que vai acontecer. Falávamos, na situação, quem é o midianita que tem te afrontado? E dei um exemplo aqui, políticos, porque está uma loucura, cada um fala uma coisa, nós não sabemos mais, nós sabemos que a verdade é esta, essa é a verdade, mas os nossos governantes estão perdidos, então isso causa medo. Mas você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus, você é a igreja valorosa que o Senhor te chama. Não tenha medo, porque o Senhor te dá um espírito de coragem, de ousadia, de força, e no Senhor nós podemos todas as coisas, até passar por esses momentos difíceis, até passar por esses momentos. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Este homem, igreja, é o bom pastor. Este homem é Jesus Cristo, aquele que morreu por mim e por você na cruz do Calvário, aquele que cuida das nossas vidas. Precisamos depender única e exclusivamente deste Senhor. Eu quero concluir essa mensagem te convidando aí na sua casa para abrir a palavra de Deus no livro de Salmos, porque o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Salmo 23, abra aí. Abriu, acompanhe comigo. Diz a palavra do Senhor: o Senhor, Ele é o meu pastor, nada vai me faltar. Até os momentos difíceis não vai faltar, porque os bons nós temos, muitas das vezes nós nos esquecemos dos momentos bons, nós nos esquecemos de exaltar e glorificar o Senhor quando está tudo bem. Eu vi uma pesquisa recentemente que lançaram dizendo: qual é a primeira coisa que você quer fazer após essa pandemia? Estava entre os primeiros, ir à igreja. Ir à igreja, um dos primeiros. Mas será que depois que passar esse momento, que estiver tudo bem, eles vão lembrar de ir para a igreja? Ou eles vão correr para o entretenimento? O Senhor é meu pastor, nada tem nos faltado. Momentos difíceis e momentos bons, e todos eles passam. Os momentos ruins passam, os bons também, mas o Senhor, Ele permanece fiel para todo sempre, porque Ele é o pastor que cuida, e até nos momentos de dificuldade Ele está nos ensinando, está nos capacitando. O verso 2: deitar-me faz em verdes pastos, Ele guia-me mansamente por águas tranquilas. O que é guiar? É caminhar, estar caminhando na dependência do Senhor. Ele está te guiando, Ele está te orientando os seus passos, o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Ele é pastor, Ele mostra o caminho através da sua palavra. Por isso nós somos chamados, de filhos de Deus, agraciados de Deus, os queridinhos do papai. Salmo 4 fala sobre isso, medita lá depois. No verso 3, Ele refrigera a nossa alma. Ó alma, porque está aflita, espere em Deus, confie em Deus. O Senhor, Ele refrigera a tua alma, Ele cuida de nós. Guia-me pelas veredas da justiça,
por amor do seu nome. Tudo isso Ele faz por amor do seu próprio nome. Deus é bom, Deus guarda as nossas vidas. Ainda no verso 4, que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Queridos, nós estamos assistindo pessoas morrerem, pessoas falecendo devido à pandemia, mas não só por ela, por outras enfermidades. Muitas enfermidades continuam matando, como sempre matou e vai continuar matando. E nós vemos amigos, irmãos, perdemos o nosso amado pastor Jurandir ontem. E aí? O Senhor não está conosco? Sim, mesmo que nós passemos pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque o Senhor está conosco. A sua mão, a sua vara e o seu cajado, Ele nos consolam. Igreja, fica firme. O Senhor tem guardado. Ele é o nosso pastor. Ele guia as nossas vidas. Ele mostra o caminho. Ele prepara uma mesa, perante nós, na presença dos nossos inimigos, aqueles que têm te afrontado. O Senhor prepara uma mesa, você se senta nela e Deus, você sentado, você vê a vitória acontecer. Deus pelejando por você, Deus fazendo tudo. Ele unge a nossa cabeça com óleo, o nosso cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. O caso de nós termos Cristo não quer dizer que nós não vamos passar por momentos difíceis. Gedeão tinha Cristo, passou por momentos difíceis, mas Deus deu a vitória. Os discípulos naquela embarcação, eles estavam com Cristo, passaram por uma grande tempestade, Deus deu a vitória. O Senhor, Ele é o nosso pastor. Igreja, não tema, confia tão somente. Amém, irmãos? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento.